Boa noite aí a todos. Deus abençoe a nós todos. Estamos aqui entrando também no Face, né? Aí, boa noite. Entrando aí no espaço, na casa de vocês aí, nesse momento, nessa oportunidade. Hoje, 14 de novembro, véspera de feriado, né? Amanhã, 15 de novembro, data da proclamação da República. 128 anos da proclamação da República. E nessa sequência dessa semana nós temos mais o dia 18 de novembro, que é o aniversário da Brigada Militar. São aí mais de 180 anos, aproximadamente. Brigada Militar servindo ao estado do Rio Grande do Sul. 18 de novembro de 1837 e a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E dia 19 de novembro, dia da Bandeira Nacional Brasileira, 4 dias após a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, né, sendo o primeiro presidente da República, ali saindo do Brasil Império. Marechal Deodoro da Fonseca, 4 dias após, é comemorado o Dia da Bandeira Nacional Brasileira. Com esse espírito aí de brasileiro, de republicano, e observando tudo que acontece junto na sociedade a qual nós vivemos e vivenciamos, né, e fazemos parte do conjunto dessa história, e cada um de nós está fazendo o processo dessa história no crescimento, no desenvolvimento, na sustentabilidade, com ideias, projetos, ações e reações de acordo com aquilo que acontece à nossa volta. Pois bem, além disso que nós estamos conversando, dos fatos que estão acontecendo aí no país, no Brasil e no mundo, nós, relacionado à nossa casa, nosso ambiente, nosso município, nosso estado e a nação Brasil, cada um com um tipo de pensamento, talvez alguns parecidos, outros não, e compartilham às vezes das mesmas ideias, outras constroem ideias diferentes para o melhor de um todo, e nós fazemos parte desse processo também. Quero aqui relacionar os fatos que acontecem à nossa volta, dentro do nosso país, com a posição a qual que você ocupa. Qual é o papel que você está fazendo na sociedade hoje, dentro da tua casa, da tua família, no bairro que você reside, no município que você está. Se você aceita as coisas como estão, se você acha que nós podemos melhorar, e para isso o princípio nosso é o melhorar a partir do nosso ponto de vista e análise, que não seja somente para a mim, mas para o coletivo, a gente melhorar as questões de todo o sistema político brasileiro. Porque, queira ou não queira, a gente está envolvido nisso aí. E nós temos a saída para isso aí com construções novas, pensamentos novos, de cordialidade, humanidade, solidariedade, fidelidade, né? A harmonia, respeito, íntegro e caráter inibido. É difícil de encontrar pessoas assim na sociedade. Nós temos o bem e o mal em todos os lugares. Nós que temos que ter o entendimento da opção de escolher certo, né, e o errado, entender, botar na balança o que é bom e o que é ruim, entender o que é luz e o que é treva. E nisso, nesse princípio que nós temos, e nós observarmos o que nós queremos para nós e aonde é que nós queremos chegar. E eu vou ler um trecho aqui, porque das cartas de Paulo, de uma delas que fala em Gálatas, capítulo 2, que fala muitas vezes do comportamento de algumas pessoas relacionado ao comportamento de outras pessoas, e em cima disso há um pré-julgamento, um pré-conceito, ou seja, um conceito antecipado das coisas sem ter o sentido real do que está acontecendo. E das coisas que realmente são, e da mensagem do que aquilo está dizendo. Então a percepção disso, estudo, de tudo isso, está no nosso entender, de nosso convívio. Eu estou falando aqui, falando ali, porque ali tem o canal do YouTube, e aqui estou falando pro Face. Mas amigos, amados irmãos, colegas, brigadianos, bombeiros militares, funcionários públicos, sociedade civil,
sociedade civil organizada, movimentos institucionais, ONGs, grupos congregacionais, pessoas, enfim. Nós queremos o melhor. A princípio todos querem o melhor. Mas aí, qual é o ponto que eu vou partir para o melhor acontecer? Será que vai ser da maneira certa, da maneira lícita, da maneira transparente, da maneira que nós devemos construir aquilo que a gente gostaria que fosse construído dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Nós sermos honestos, sermos sinceros, sermos justos, isso, ser bom, fazer as coisas certas, isso faz parte da honestidade. Isso não é mais nada que a nossa obrigação. E muitas vezes quando alguém faz alguma coisa certa, quer aplauso, quer medalha, quer condecorações. Isso é mais do que a nossa obrigação. Ser correto e fazer as coisas certas. E sermos transparentes. O que a gente não deseja para nós, não podemos desejar para os outros. Se desejamos coisas boas para nós, queremos desejar coisas boas para os outros. E se não desejamos coisas ruins para nós, também não podemos desejar coisas ruins para os outros. Esse é o princípio do amor e do respeito. Mas eu vou ler um trecho aqui, eu quero que você medite comigo, entenda, compreenda, reflita o que você tem pensado, o que você tem feito, o que você tem agido com relação ao teu irmão, ao teu próximo, ao teu semelhante. Ambientes que você frequenta, ou ambiente que você acha que alguém está, e que você acha que porque está num ambiente é imunizado, ou estando fora desse ambiente você está correndo o risco de ir para o inferno, e você já está construindo o inferno na tua volta e você não está percebendo ainda. O inferno nesse mundo, nesse presente século, né? Mas eu vou ler um trecho aqui de carta de Paulo aos Gálatas, eu quero que você entenda, porque nós estamos no tempo da graça, né? E graça sempre teve, só que as pessoas custaram a entender o que é graça, e o que é lei, e o que é o que a lei conduziu até chegar a Cristo, né? E nisso tudo, nessa miscelânea, nessas comparações, nessa harmonia das palavras do Brasil República, diferente do Brasil Império, por que houveram as mudanças do sistema escravagista que estava, dos abolicionistas que entraram, o republicano que era, primeiro governo militar Deodoro da Fonseca, tudo isso relacionado à tua vida espiritual e aonde você quer chegar. E o que você tem pensado em relação à tua vida e à vida do teu semelhante, fazendo pré-julgamentos, com preconceitos, conceitos antecipados, antes de ter a noção exata das coisas. Paulo aqui escreve aos Gálatas, né, a sua comunidade que estava na Galácia, dizendo: passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com ele estava Barnabé, levando também Tito consigo. Ele subiu para uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, mais perto, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão, ou seja, perdido tempo. Deixa eu alinhar aqui. Tá aí, ok. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo ele grego, foi constrangido a circuncidar-se, ou seja, fazer segundo a lei a vontade dos legalistas. E isso por causa dos falsos irmãos, olha só, falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente e entraram a espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem outra vez em servidão. Mas que tu estava livre, agora tu achou um grupo de irmãos que te bota debaixo do jugo. Cristo te libertou e alguns irmãos te colocam debaixo do jugo. Houve uma libertação espiritual, física, harmoniosa em Cristo, e aí alguns na sociedade. Aqui está falando de uma relação de religião, religiosidade, legalistas, e hoje nós falamos sobre o conceito do sair do império, entrar para a república, tu achando que estava livre, mas tu continuava preso. Uma liberdade temporariamente boa. E isso por causa desses falsos irmãos, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, ou seja, dentro do coração de cada um. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, pela aparência externa, Jesus falava muito isso contra os fariseus, né, que eram religiosos, vestidos com ornamentos
de sacerdotes, né? Mas era uma rapina. Eles diziam, rapina, por dentro está fedendo a podre. Quais tenho sido noutro tempo, não se me dá, não aceita Deus a aparência de homem, mas é o que sai do coração. Esse digo que parecia ser alguma coisa, mas nada me comunicaram, nada passaram para ele. E não deve passar mesmo, só vive uma aparência, é engano. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, não estava subjugado na lei, o evangelho, segundo Cristo, não segundo a Pedro, segundo a Paulo, Tiago, a Judas não Iscariotes, mas segundo a Tiago, não a segundo a qualquer outro homem, mas segundo Cristo, o evangelho segundo Cristo, que tinha sido confiado a Pedro, assim como o da circuncisão a Pedro e da incircuncisão a mim, Paulo. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que era a segunda lei, este operou também em mim com eficácia para com aqueles que eram gentios, que não eram na categoria dos religiosos judeus, do grupo que estava fora. Pegou todos que tiveram entendimento. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que no outro tempo era conhecido como colunas da igreja, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras, ou deram a mão, andar de lado, em comunhão comigo e com Barnabé, aquele que eu ensinava, para que nós fôssemos aos gentios e eles permanecessem junto com os legalistas, aos circuncisos, o que tinha marca no prepúcio, senão não podia fazer parte do grupo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, este mesmo Pedro comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, legalista, vive com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras segundo a lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos, nesse tempo de alguns minutos aqui, compartilhar com vocês esses momentos, que a qual muitos têm paciência de nos escutar. Depois vai estar também acompanhando no canal do YouTube. E aqui é o seguinte: Pedro estava dentro de uma ordenança legalista, ou seja, todo aquele que aceitasse o Evangelho, que Pedro ainda não tinha entendido o Evangelho segundo Cristo, embora que muitas coisas operavam na vida dele por intermédio da graça do Espírito Santo, que ele recebera de forma imerecida, e Paulo também recebera de forma imerecida, só que ele teve um discernimento diferente, uma percepção diferente do que a de Pedro, porque ele foi para os gentios, Paulo. Pedro ficou junto com os legalistas, e a qualquer outro que fosse gentil que viesse a receber o Evangelho e o batismo do arrependimento, esse tinha que ser marcado no prepúcio, na carne, para ser considerado um judeu, para estar junto, subjugado na lei. E Paulo diz assim: eu nunca obriguei ninguém a fazer marca na sua carne para dizer que aceitou o Evangelho da graça revelada, mas a marca que era marcada era no coração do homem, não na marca das vestes, e não nos templos cheios de ouro e de prata, e não em companhia de outras pessoas que se dizem religiosos, e eu estar do lado deles num momento que eu seja igual a eles, porque eles são assim.
Pedro, num outro momento, ele está junto com os gentios, aqueles que ele dizia que não andava junto porque eles não eram circuncisos, na carne do prepúcio, segundo a lei mosaica, que era feito no 8º dia após o nascimento do menino, né? E prepúcio é de menino, não de menina. Aí nós já temos uma questão legalista e perseguidora e opressora contra as mulheres, porque o considerado dentro do grupo era só os homens, né? As mulheres não tinham importância em relação a isso, mas eram colocadas à parte. Até que depois, elas, lá em Atos 4, elas pedem alguma coisa porque não estava sendo assistida. Daí era separado de diáconos para fazer o auxílio a essas mulheres. Mas ele se fazendo, estando junto com os gentios, cobrando dos gentios a circuncisão. No momento que chega, os gentios eram incircuncisos. Quando chega o grupo dos circuncisos, os legalistas, ele se afasta do grupo porque ficou envergonhado de estar dizendo para os demais de que ele não andava com o grupo dos incircuncisos, que não fossem parecidos com ele. Só andava junto dos grupos dos circuncidados na carne exterior, mas não circuncidados no coração, como Paulo falava e ensinava em suas cartas. Quando Paulo vê essa dissimulação que Barnabé, também Tiago, seguem a tendência de afastar-se deles por medo da repreensão daqueles que eles mesmos testificavam que deveria ser assim, agora ele fazia o contrário, Paulo chama a atenção dele. Por que tu age dessa forma? Tu está sendo um hipócrita. Resistir na cara dele, mesmo que Tiago, João e Cefas, aqui ele falando Cefas é Pedro, eram considerados os principais da fundação da igreja em Cristo, não templo de madeira ou de alvenaria, mas templo espiritual em Cristo. Eram considerados principais. Quando Jesus chamava para entrar no ambiente ou para a oração, Jesus chamava quase sempre esses por ordem: Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. João, Pedro, Tiago. Tiago, Pedro, João. Chamava eles à parte, porque eram os principais que estavam sempre mais perto de Cristo. Mas de tanto andar perto, muitas coisas eles não compreenderam. Paulo vem após, não é considerado apóstolo porque não andou junto, mas conheceu ele no caminho. O caminho que Jesus ensinou que todos nós andássemos. O caminho da verdade e da vida, para chegar até o Pai. Então, como não faz acepção de pessoas, Pedro vai se converter lá na casa de Cornélio, lá na frente, mas eu não vou falar sobre isso, isso é um outro assunto. Para que você entenda e compreenda que muitas vezes quem nos olha, algumas vezes em alguns ambientes que a gente vai e participa, dizendo que quando eu prego o Evangelho, a qual, segundo Cristo, e às vezes estou em alguns ambientes a qual os da lei, os legalistas, apontam e dizem assim: bah, mas assim o cara fala, vou estar lá junto com os caras, meu. Bem assim, como é que pode? O Cláudio fala do Evangelho segundo Cristo e ele anda em todos os ambientes. Por quê? Porque eu não sou legalista. Porque eu não faço acepção de pessoas. Porque eu não faço acepção de ambientes. Porque a graça que está dentro de mim não me deixa contaminar por nenhuma circunstância de aquilo que o meu coração e a minha graça espiritual que recebo da parte de Deus de uma forma imerecida, eu digo e faço amizades e tenho pessoas ambientalizadas em qualquer lugar, porque converso e tenho um diálogo com todas elas com franqueza e sinceridade. Pedro foi repreendido por achando-se que era melhor do que os outros, estando no meio deles. E na hora que chegam aqueles que eram legalistas igual a ele, e eles tentam se afastar para dissimulando que ele estava fazendo alguma coisa errada, dentro da sua consciência ele estava, mas Paulo diz: tu está certo ficar no meio. Por que tu te afasta agora? Tu está querendo que eles sejam igual a ti, mesmo tu estando no meio deles, tu não quer que eles, tu sendo igual a eles. Tu não te compara igual a eles, tu acha que tu é superior aos demais, somente porque não é circunciso no prepúcio, porque não bota uma estola sacerdotal, ou porque não bota isso, porque não bota aquilo, que não usa as vestes que tu usa, que não ouve a música que tu ouve, que não come o que tu come, que não bebe o que tu bebe. E aí tu te afasta dessas pessoas porque tu acha que tu é superior e tu é um santarrão. Por isso que nós, em comparado com Cristo,
E aí você vai dizer assim que eu estou andando em algum lugar que tem pecadores, todos somos. Pecadores eu sou e você também é. Que Jesus Cristo andava no meio dos publicanos, andava no meio dos fariseus, até foi jantar na casa de um, na casa do curtidor também ele foi, na casa do leproso também ele foi. A uma prostituta vem e lava seus pés, seca com os cabelos, perfume. Ele tem com as pessoas excluídas da sociedade. Jesus anda nesses ambientes. Eu sou Jesus? Não. Quero andar no caminho de Jesus, no caminho dele, seguindo seus passos, sendo o aroma dele nesses lugares, para fazer a diferença nesses lugares, sendo que eu sou onde eu sou, aonde eu estou. Não sou um mascarado, não sou um hipócrita e nem quero ser e não pretendo ser. Combato a hipocrisia, a falsidade e as mentiras. Agora eu vou dizer mais uma coisa para vocês, meus amados amigos e irmãos em Cristo. Tenha o discernimento. Que Brasil que você quer para você? Um Brasil hipócrita, falso, mentiroso, com pessoas no poder mentindo a 3x4, dizendo que não fizeram, que não assinaram, que não lograram. E as reformas, temos dito, a reforma tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Não é o pobre, não é o assalariado que está quebrando o Brasil. Entendam isso. Quem está quebrando o Brasil são os grandes que estão ganhando cada vez mais, que estão desviando recursos e estão enchendo seus cofres de dinheiro público, desviando recursos da saúde, da educação e da segurança pública. As reformas têm que acontecer por cima para dar exemplo àqueles que são os pequenos. O pai tem que dar o exemplo aos filhos, os magistrados dão o exemplo aos que estão na situação de inferioridade intelectualmente e na inferioridade socialmente dentro do país. Então tudo isso, meus amados irmãos, quando falar da hipocrisia, da falsidade, do engano, que tu está no meio e diz que não é, e se afasta dizendo que é, e daqui a pouco tu não sabe se tu é, se tu não é, ou o que tu é afinal, o que você quer ser e o que você realmente é, na verdade, para a tua vida e para a vida daquelas pessoas que pensam em você ter alguma referência e que você possa fazer alguma coisa pela sociedade, a começar dentro da tua casa, dentro da tua família. Qual é o exemplo que tu tens? Para mim e para você. A palavra que nós sempre falamos aqui é de reflexão para mim e para você. Inferior que somos, pequenos e falhos que somos, pecadores que somos, constantemente a errar, mas que o erro não se repita e que a gente acerte, melhore mais as condições aos desfavorecidos, aos excluídos da sociedade, aos pobres, às questões de miserabilidade social, à questão da drogadição, a questão da inversão de valores, a questão de falta de investimento e estrutura, às vilas, aos bairros, à sociedade, que nós queremos que seja mais organizada. Então, em tudo isso, quando nós falamos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, e quando nós falamos de Cristo, porque cristão é quem se revela em Cristo, se tu é um cristão, quer se revelar-se em Cristo, quer andar em Cristo, quer ouvir Cristo, tenha a mente de Cristo. Tu é capaz de entender e ter esse entendimento? Agora tu vai virar um cara que não pode isso, não pode aquilo, que não sei o quê, que agora eu estou nessa religião, que eu sou um legalista, porque babá. Se tu vai querer se justificar perante essa lei, tu está morto, meu querido. Tu já está te lançando de corpo e alma no inferno. Porque você vai matar a tua existência pelo legalismo selvagem e cruel que Cristo aboliu na cruz. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a seguir. Leia ali, entenda. Ou vamos tirar a carta de Gálatas dos Evangelhos, vamos tirar a carta de Hebreus dos Evangelhos, para que fique tudo dentro de um sistema legalista. Os hebreus falam o que era o sistema legalista. O sacerdócio real segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem origem. Quem é?
Na ordem de Melquisedeque, o sacerdote real é Cristo. Esse é o sacerdote. Este é o que quebrou o véu do templo, que deu livre acesso, que o jugo da lei foi quebrado, que foi tirado o véu do coração, foi tirado o véu dos olhos, do véu do entendimento e da percepção, para que essa graça revelada em ti e em mim chegue e tu tenha a percepção na luz do Evangelho segundo Cristo, que tudo o que acontece à tua volta é decorrente das tuas escolhas, que às vezes é muito fracas, falhas, equivocadas. E alguém que tenta fazer um laço contra, armar laço, armadilhas contra, ele não tem o entendimento daquele que é espiritual, que já está vendo tudo que está acontecendo, e esse laço, essa cova está preparando para ele mesmo ou para ela mesma o laço e a cova, que ele vai cair dentro, tentando botar contra o outro. Que nem ali na história de Esther, de Mardoqueu, ali, né? Então entenda, perceba, tenha entendimento ou peça sabedoria. Tudo o que acontece no parlamento, no congresso e no município, no estado, na nação, à tua volta, que está acontecendo, que você é um cidadão ou cidadã brasileiro, brasileira, gaúcho ou gaúcha, no município que tu reside, é de acordo com as tuas escolhas e com a tua percepção, para que tu faças novas escolhas, melhores escolhas, e peça em oração, em espírito e em verdade. E vamos tirar as máscaras, vamos usar cara limpa, não ser hipócrita, ser sincero e verdadeiro, que é melhor para ti, melhor para nós todos, e melhor para tua casa, para tua família e para o lugar que tu vive e convive. A mudança, isso tudo está na pessoa ser honesta em todos os lugares e ambientes. Não por ocasião. Hoje eu vou ser bom porque eu preciso. Amanhã eu vou falar a verdade porque vai me dar bem lá na frente. Eu vou fazer isso porque alguém depois vai lembrar lá na frente que eu vou merecer um voto. Tu é muito fraco. Tu é muito pequeno. Tu é muito infantil. Tu tem que te converter. Tu tem que nascer de novo. Tu não entendeu ainda. Que nós possamos entender, então. Que nós possamos refletir. Que nós possamos ser mais amáveis, mais pacíficos, coerentes, sinceros e verdadeiros. Aonde tu estiveres, meu amado, minha amada. Aonde tu fores, com quem tu estiveres. Tenha essa alma sincera, esse coração limpo. Cheio de fraternidade, amor e paz. Essa mensagem de hoje é para você, para mim, para nós. Um abraço aí. Fique com Deus. Bom feriado a todos aí. Curtam, amem bastante, se divirtam. Sem medo, sem culpa. No limite espiritual que cada um tem e possui. Na graça de Deus. Saúde e paz. Amém.